Existe algum marcador de gravidade de alergia ao amendoim? É muito bom, ou seja, um marcador de uma proteína onde o paciente vem a desenvolver uma positividade àquela proteína, e a gente sabe que mesmo você cozinhando o amendoim, mesmo você torrando o amendoim, mesmo você aquecendo o amendoim, essa proteína ela continua intacta, ela não se modifica, ela continua com o mesmo potencial alergênico. Ou seja, a proteína que de certa forma seria mais comum nesse caso seria a ARA-H2, tá? Que é uma proteína contida no amendoim e que de certa forma tem uma capacidade de não se modificar durante o cozimento, né? Quando os pacientes eles têm uma alergia a outros tipos de proteínas do amendoim que são mais termoinstáveis, ou seja, são proteínas que de certa forma conseguem se degradar ou conseguem modificar a sua conformação estrutural, fazendo com que o paciente, com que o sistema imunológico do paciente não reconheça aquela proteína, então ele pode, sim, sob supervisão, lógico, fazer as chamadas comidas baked e se alimentar de alimentos cozinhados, tá? Mas quando são proteínas termoestáveis, amendoim ARH2, leite, caseína, ovo mucoide e vários outros tipos de exemplos, então nós precisamos então tomar bastante cuidado e realmente suspender completamente aquele alimento da alimentação do paciente, a não ser que ele tenha um risco muito grande de exposição, aonde a gente faria o processo de sensibilização, mas o processo de sensibilização vai fazer até com que a longo prazo aquele paciente precise consumir aquele alimento praticamente que diariamente, ou pelo menos 4 vezes por semana, para manter então o status, né, para manter a condição clínica de tolerância àquele alimento. Então, a gente, para dessensibilizar um paciente, a gente precisa pensar muito bem e saber se realmente vale a pena ou se ele estaria correndo um risco muito grande relativo a essa questão. Existem alguns casos de pacientes que têm alergia ao leite, por exemplo, que o contato com o leite, com substâncias com leite, porque não entendam que somente o queijo ou manteiga ou o próprio leite contém a proteína do leite. Então, muitas das vezes você pode entrar em contato com cosméticos. Cosméticos têm proteína do leite. Medicamentos têm a lactose, que apesar de não ser uma proteína, apesar de ser um açúcar, mas tem agregado na sua composição traços de proteína que, de certa forma, podem induzir uma reação alérgica. Ou seja, existem vários tipos de substâncias que nós entramos em contato diariamente e essas substâncias podem ter proteínas de alimentos. Então, o médico ele precisa avaliar se há realmente a necessidade de você fazer a dessensibilização ou não, e se há um risco muito grande de você desenvolver uma reação colateral grave, uma anafilaxia, uma reação alérgica grave, né, anafilática, e, de certa forma, estratificar esse risco, colocar na balança aquilo que seria o mais adequado para aquele paciente, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.